te sente sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Bom dia, amados, graça e paz. Amém, queridos? Vamos agradecer ao nosso Deus por nós estarmos aqui na presença do Senhor, nesse dia maravilhoso, onde o Senhor está dando essa luz maravilhosa para nós, desse sol lindo, não é? E nos trouxe aqui. Tenho certeza que é Deus que está nos trazendo aqui a este lugar santo, né, amados? Amém? Que cada um de nós possamos estar vindo a este lugar para adorar a Deus na beleza da sua santidade, com alegria e com amor à casa do Senhor. E nós agradecemos ao nosso Deus, porque a semana passada nós estávamos em festa e hoje não é diferente, né? Nós também estamos em festa. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez na semana passada e durante essa semana. E agora está começando uma nova semana. Eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele por tudo. Deus conhece as nossas lutas, Ele sabe o que passamos, e Ele sabe também que nós podemos confiar nele. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos agradecidos pela noite em paz que tu nos concedeu, por este amanhã ser ensolarado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui reunidos neste lugar santo para a adoração do teu santo e precioso nome. Muito obrigado pelas vidas que já se fazem presente. Abençoa também os nossos irmãos que estão ainda nos seus lares, Senhor. Que tu possa estar abençoando também eles, cada um, que eles possam sentir também o desejo e que logo possamos estar todos juntos em um único propósito de louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Continue conosco no decorrer dessa programação. Que tudo que viemos fazer seja para a tua honra e para a tua glória, Pai amado. Mais uma vez, eu coloco o ministro dessa igreja nas tuas santas mãos. Abençoa o teu servo, a sua família. E cada família aqui também representada, Pai amado. Oh, Deus, nós necessitamos muito do Senhor. Nos ajude a crescer em espírito e em verdade. E nos perdoa também por tudo que temos feito, Senhor, que muitas vezes não te agrada. Mas nos dá, Senhor, cada dia mais um coração agradecido, um coração que possa estar sendo obediente à tua palavra. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus que assim oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar para louvor e glória do nome do nosso Deus, o hino de número 67, né? 67 do nosso cantor cristão. Cristo exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como reino eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça,
Amém, amados. Glória a Deus. Que na última estrofe fala que nós temos o quê? Um advogado. Ele está advogando as nossas causas, né? Deus é maravilhoso. Ele enviou seu único filho para nos salvar, para morrer naquela cruz em nosso lugar. E além de nós termos um Salvador, nós temos um advogado que luta por nós. Imagine aí, irmãos, que bênção que o servo de Deus tem. Não é verdade? Nós sabemos o quanto a causa na justiça é cara, mas o nosso Senhor já pagou um alto preço por nós. E hoje nós estamos aqui juntos para louvar e bendizer este nome tão precioso. Um Senhor maravilhoso que cuida de nós de uma maneira tão especial, que nada nós merecemos, mas sabemos que é pela sua graça, como nós acabamos de cantar aqui, pelo seu amor, que Ele tem nos abençoado e nos ajudado, e vai continuar, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel e não muda jamais. Nós aqui mudamos muito de variações, mas o nosso Deus, Ele não muda de variação nenhuma. Amém, irmãos? Então vamos estar sempre contando com esse Deus e procurar melhorar para servir Ele em espírito e em verdade, porque Ele sonda os corações, Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Amém por isso. Vamos à palavra do nosso Deus. Vamos estar lendo o Salmo 100. E nós vamos todo mundo fazer essa leitura, porque esse salmo é pequenininho. Os que puderem, coloquem de pé em reverência à palavra, né? Uns já estão, glória a Deus. Se não puderem, também permaneça sentado mesmo, mas que tenhamos, né, reverência diante da palavra do Senhor. Amém. Salmo 100. Vamos estar fazendo essa leitura, os irmãos também, todo mundo junto. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que a misericórdia do Senhor não ficou restrita somente aos pais, nem aos avós, mas aos filhos e aos netos. Glória a Deus. Geração em geração, a misericórdia do Senhor vai tomando conta. Amém, irmãos? Mas que nós estejamos orando pelos nossos familiares, orando por aqueles que nós amamos, até orarmos pelos nossos inimigos, não é? A palavra de Deus fala para nós orarmos uns pelos outros. Então, nesse intuito de oração, eu vou pedir ao nosso irmão Robertinho que agradeça a Deus por essa porção lida da sua palavra, que possamos cada dia obedecer à voz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai eterno do céu. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tua palavra que está registrada nas Sagradas Escrituras. Amém. E ao alcance de todos nós. É verdade. Essa palavra que é capaz de discernir as intenções do coração de cada um de nós. Tanto é assim que o Senhor nos apresenta Paulo como um perseguidor de Cristo, mas que ali, ele, no seu intuito, no seu coração, ele era um cumpridor dos mandamentos. E como está escrito, aquele que cumpre os mandamentos será salvo por ele. E o Senhor se apresentou diante dele para ele ter uma nova postura. Ó Senhor, que o Senhor haja no coração de cada um de nós, que coloque sabedoria para que a gente possa
ter um arrependimento real e fazer o que agrada a tua vontade, Senhor. Que a gente não permaneça naquilo que a gente acha que é certo, mas só a tua palavra é a verdade e a vida. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo que a gente aprende quando a gente lê a tua palavra, quando o Senhor nos fala ao coração. Ó Senhor, eu te agradeço porque o Senhor verdadeiramente cuida de todos nós. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso, pelo teu cuidado nos mínimos detalhes com todos nós, os livramentos, as bênçãos e até aqueles tropeços que a gente tem, que é para a gente reconhecer que todos nós carecemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nosso Deus, esteja atuando com os teus servos aí à frente, não somente com Kátia, com o pastor, mas também com todos os colaboradores, para que levam a tua palavra a todos os lares. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus, que nos possibilita estarmos na tua presença, em perfeição, justificados pelo sangue do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Estamos agora divididos em classe. Que a graça do Senhor seja com todos, amém? Amém. Nós estamos estudando a nossa lição a respeito dos profetas menores. Estamos falando nessas semanas a respeito do profeta Sofonias. Não tivemos a classe no domingo passado referente a essa lição, mas vamos dar continuidade hoje. Nessa lição nós vemos a respeito do dia do Senhor, o julgamento do dia do Senhor, aquele grande e terrível dia em que o Senhor estaria trazendo juízo, não só àqueles que viveram no passado, como os que vivem nessa época e aqueles que viverão também no futuro. Deus, como nós já citamos, e é do conhecimento dos irmãos, Deus não é limitado ao tempo. Deus não tem essa limitação como nós temos. Por isso que às vezes nós temos alguma dificuldade de entender certas passagens, certos movimentos, certos momentos dentro da Bíblia em que somente quando o Espírito Santo nos revela é que nós vamos realmente conhecer, vamos entender perfeitamente. Mas aqui nesse texto de Sofonias 3, versículos de 1 a 5, também versículos 13 a 17, nós podemos entender que naquele momento Deus estava falando à nação de Israel, estava falando à nação de Judá. Mas podemos trazer também para os nossos tempos no dia de hoje. E podemos levar também para questões futuras. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ou seja, ela não tem limitação de tempo também. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós vimos que naquela época, fazendo um breve relato, naquela época os sacerdotes, os reis estavam como que numa gangorra, ora servindo a Deus, ora não servindo a Deus. Ora o povo estava
seguindo o exemplo de seus líderes e buscando a Deus, e ora não estava. E nesses momentos de baixa, principalmente, Deus levantava o profeta, Deus levantava o castigo para que o povo também reconhecesse. Ou seja, nós sabemos que Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então, se o povo se afastou de Deus, é justo que Deus trate dessa situação. Nós vamos fazer uma semelhança hoje em relação ao pai, em relação à pessoa do pai. Nós vimos o ambiente religioso daquela época, nós vimos a manifestação de Deus naquele dia do Senhor, e hoje nós vamos ver a respeito daqueles que não são do povo de Deus, mas estavam maltratando o povo de Deus, estavam perseguindo o povo de Deus. Deus permitia que aquele povo que não era cristão, que a gente às vezes entende como... me falou agora a memória, a palavra, mas aqueles que não eram servos de Deus, aqueles povos gentios, povo gentio. E Deus usava esse povo também para orientar, para conduzir o povo no sentido de castigo, mostrar para eles que eles estavam errados em relação ao nosso Deus. E aqui nós vamos ver que Deus, apesar de usar esse povo também para corrigir, para redarguir a seus filhos, ao seu povo, ele também levava o castigo a essas pessoas também, por elas também não servirem a Deus, por elas também estarem longe de Deus. Ponto 3, alguém pode ler, por favor? Ponto 3 da nossa revista, alguém pode ler? Nós temos esse texto aí que Deus, ele tem o seu dia em que ele estará trazendo a juízo. A Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes que nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, tudo aquilo que der na nossa telha, na nossa vontade de fazer, mas devemos estar conscientes de que sobre isso estaremos prestando contas, sobre isso estaremos um dia nos ajustando diante de Deus. Toda conta diante de Deus fecha. Toda conta diante de Deus fecha. Não existe problemas matemáticos que não venham a se fechar diante de Deus. Às vezes a gente tem essa questão de trabalhar no vermelho, as contas não fecham porque eu estou ganhando menos do que eu estou gastando, ou estou isso aí, mas com Deus não tem isso. Todas as contas com Deus fecham. Então a justiça de Deus é infalível e ele não tem o culpado por inocente nem inocente por culpado. Então, pelo fato da gente apenas estar vindo à igreja, não servindo a Deus, mas estar vindo à igreja, Deus também vai levar isso em conta, porque o fato de vir à igreja não quer dizer nada em relação a servir a Deus. Você tem que estar servindo a Deus. Vir à igreja é um complemento da sua atividade, do seu servir a Deus, vir aos cultos. Então nós vimos aqui de que aquelas nações, o profeta aqui vai falar a respeito dessas três nações, conforme está no 3.1, o juízo contra os povos vizinhos, ou seja, aqueles gentios. Ao longo da sua história, tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, reino do sul, tiveram grandes embates com as nações vizinhas. Embora em alguma delas nós observamos que a ordem, quando Josué ia adentrar aquela nação, ia herdar toda a terra de Canaã, a ordem era destruir todos aqueles povos, porque eles já haviam sido julgados por Deus
por causa dos seus pecados. Mas, em algumas situações, a gente vê que o povo de Deus não agiu assim, permitindo que algumas nações permanecessem ali. Foram enganados por algumas e também fizeram conselhos com outras. Então nós vamos ver aí que isso vai trazer o castigo que agora Sofonias está condenando. Então, embora Sofonias cite todas elas, mencionando entre elas as três: Filisteia, ou seja, a nação filisteu, Moabita, o povo de Moabe, e também os amonitas. Então nós vamos ver aqui em Sofonias 2, versículos 5, versículo 8, que Deus cita essas três cidades, e as quatro principais cidades de algumas delas, por causa da questão particular de cada uma delas, ou seja, elas estavam mais enfatizadas no sentido de atrapalhar, no sentido de prejudicar o povo de Deus. Embora o povo de Deus estivesse em pecado e estivesse se afastado de Deus, e Deus tivesse usado esse povo para estar assim reconduzindo o povo de Israel à sua origem, que era servir a Deus. A profecia contra Nínive, capital da Síria, cumpriu-se em 612 a.C., quando a cidade foi completamente destruída. Em Sofonias percebemos que as nações vizinhas escarneciam do povo de Deus, conforme Sofonias 2, versículo 10, e analisando a história bíblica, entendemos que o Senhor muitas vezes manifestou indignação contra o seu próprio povo, contra a sua nação. Porém, apesar disso, ele não tolerou o tratamento perverso das outras nações, ou seja, de outras gentes, contra os seus. Ou seja, Deus ama seu povo. Nós podemos entender aqui a figura de um pai que ele corrige o seu filho, que ele açoita o seu filho no sentido de educar, no sentido de amar o seu próprio filho para que ele não caia no risco, mas esse pai não aceita que outro pai venha corrigir o seu filho. A educação de cada filho é do seu pai. Ou seja, o seu pai é responsável pela educação do filho, trazendo aqui para a nossa humanidade. Então, vamos fazer até um parâmetro aqui em relação à questão dos nossos filhos. O que a Bíblia nos ensina a respeito das crianças? Ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ficar velho, não se desvie dele. Muitas vezes nós estamos errando porque estamos deixando os nossos filhos serem educados por outros. Eu sempre digo o seguinte: trazer o seu filho para a igreja é muito bom, mas isso não é ensinar, porque a tarefa cabe a mim. Eu sou o pai, a tarefa cabe a mim. Deixar que os outros ensinem, você pode correr o risco de ter ensinamentos divergentes, de ter ensinamentos diferenciados da palavra de Deus. Então, mesmo que na igreja a gente tenha essa preocupação de estar cuidando, ensinando o que é correto, mas cabe a nós ensinar. Como pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E aqui Deus, na pessoa do pai, olhando para a sua nação e vendo: minha nação está errada, meus filhos estão errados, então eu vou corrigi-los. Deus usava os gentios para corrigir os seus filhos, mas lá aqueles gentios também estariam sofrendo o seu castigo por estarem também usando de perversidade, escarnecendo do povo de Deus. Pastor? Hoje nós temos uma universidade, família dividida. E sempre existiu isso. A própria palavra diz que dois não podem estar juntos, se não estiverem de acordo. E há muitas mães que estão ocupando o lugar de mãe e o lugar de pai. Cabe a elas também dar a educação dos filhos de acordo com a santa palavra de Deus. Não se trata de aprender
que agrada a Deus, para que nós possamos, nessa nossa vida aqui, nossa curta vida aqui, procurar nos colocarmos dentro do projeto de Deus determinado para a família como um todo e para cada vida em particular. Porque às vezes os filhos da igreja, às vezes os filhos à casa de Deus, é muito importante. A formação dele, que vai seguir as tradições da família, é tarefa lá do lar. Porém, na educação fora com Deus, com a palavra de Deus, a igreja é que é importante e tem a responsabilidade de ensinar a todos a sua membresia, a toda a sua membresia, e aqueles que se interessem por aprender de Deus, ensinar o caminho de Deus, ensinar que nós precisamos andar no caminho de Deus. Porque a Bíblia ensina que o caminho de Deus é perfeito. Os perfeitos andarão por ele, mas os transgressores nele tropeçarão. Então é preciso que a gente trabalhe muito essa área do ensino, da formação cristã, para cada vida que participa, que se faz presente no santuário da igreja. Claro que família, a formação do filho é da família, porque a criança, quando nasce, tem que ter um acompanhamento. E se ela tiver um bom acompanhamento, de acordo com a palavra, então ela vai ser bem formada, conforme a escritura que eu mostrei aí, Provérbios 22:6, ela vai ser bem formada e não vai abrir mão dessa formação que ela recebeu. Isso é importante. Agora a formação principal é a palavra de Deus. Primeirozinho aqui, depois o irmão Camilo. Então, concordo plenamente com o pastor em relação ao lado dividido. Mas a palavra de Deus em Provérbios também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Um lar dividido tem se for mulher ou se for por parte do homem que serve a Deus, tem que ter a sabedoria, tem que ter realmente a formação da palavra de Deus, não tem a discutir. Mas dentro do lar, mesmo ele sendo dividido, você também, tendo o discernimento de Deus, você também tem que trazer a educação. A minha avó, mãe Nesa, não era assim, não era crente até então, antes de houver a conversão. Mas ela sempre trouxe na linguagem dela, sem estudo, que casa de pai é escola de filho. É escola de filho. Então, assim, ensinos também. É rápido você trazer. Na minha casa, além do lar ser dividido, Gustavo não convive debaixo do mesmo teto nem com Igor e nem com Daniel. Mas lá em casa, um dia eu fiz uma reunião. No dia que Igor passou a morar comigo, fiz uma reunião com Igor, com Daniel e com minha família, e eu falei que o ensinamento é único. O que um ensinar, está falado e acabou. Porque eu sei que vai trazer a base, não por falta de educação. Pode se desviar, a palavra fala, para que se vier se desviar, não seja por falta de ensinamento. Aí, mesmo no lar dividido, a igreja é a base de tudo, a palavra de Deus é a base de tudo, mas também a gente tem que ter sabedoria, mesmo eu tendo meu lar dividido, eu tenho que ter sabedoria de trazer e ensinar e falar com ele também os ensinos básicos de tudo aquilo em que ele vai passar. Só uma palavrinha, o sacerdote do lar, que é o responsável por estar ensinando a criança, pode ser o pai, se houver a presença do pai como cristão, ou a mãe, se no caso a mãe for a cristã. Então, nesse caso, é responsabilidade dos pais, mas o sacerdote do lar, que pode ser tanto homem quanto mulher, se o homem não for cristão, então a mulher se torna responsável pela educação do filho no sentido espiritual. Bom, primeiro.
sociedade, os pais estão deixando também que os professores nas escolas Seculares. eduquem os seus filhos também. A diferença que tem que acontecer entre o filho do não crente e o filho do crente é que o filho do crente recebe da igreja a orientação espiritual, recebe dos pais ou do pai ou da mãe no lar as orientações espirituais para que esses meninos, esses jovens, lá na sociedade sejam diferentes do que aqueles cujos pais não são crentes. Exatamente. Então, trazendo também para o lado secular, a essa questão também. Mas nós precisamos entender de que o que nos interessa, o principal para as nossas vidas, é a nossa educação espiritual. A secular é necessária, sim, não vamos desprezar, porque é extremamente necessária, mas a prioridade é a espiritual. Então, o ensinar. Muitas vezes nós deixamos nossos filhos fazer o que eles querem, dar os calundus deles e aí tudo, e aí a gente com vergonha às vezes do calundu vai dar o que a criança quer, principalmente quando está lá na rua. E às vezes nós entregamos nossos filhos nas escolas seculares e lá nós vamos depois reclamar com o professor: meu filho está muito mal educado. Mas a educação vem de onde? Como a irmãzinha disse, vem de berço. Então vem de lá. É o que eu quero dizer, o crente, filho de crente, crentes, jovens, eles têm que ser diferentes lá na sociedade. Infelizmente, e é o que me consta aí, infelizmente a maioria não está certa. Roberto? Meus irmãos, hoje é comum a gente ouvir dos pais, a gente lá na roça, o empregado usa o termo dele. Hoje está diferente, está tudo diferente, a gente não pode nem relar a mão nos filhos da gente, porque senão a gente é condenado. Meus irmãos, a Bíblia fala que o pai castiga o filho com amor, é com vara, mas é com amor. E se a gente não fizer isso, o castigo do mundo é com ferro e fogo. Então, a gente vai colher os frutos da negligência da gente. Então, a gente tem que educar os nossos filhos. Exatamente. Então, aparentemente a gente saiu da lição, mas esse contexto de pai, de filho, a gente vê Deus como pai da nação de Israel e nós como filhos de Deus. E isso vai nos mostrar que existem muitos filhos obedientes a seus pais e muitos filhos desobedientes a seus pais. Isso é o que a gente vai ver aqui agora, saltando já o 3.2, que é o julgamento no tempo certo, que Deus trabalha no seu tempo, no seu momento, não no nosso momento. Então, essa questão a gente até meio que já comentou em toda a questão anterior. Nós vamos ver a respeito da restauração do povo de Deus. O que nós precisamos para nossas vidas também hoje, a restauração daquilo que nós adoramos a Deus. Conforme nós vimos na mensagem do pastor João de domingo à noite, é necessário a gente rever nossa adoração, nosso servir a Deus. Então, a restauração do povo de Deus no dia do Senhor. Se por um outro lado o dia do Senhor revela a ira e o castigo, por outro lado também anuncia a restauração do seu povo. Sofonias 3, versículos 16 e versículo 17. No item 4.1, os remanescentes de Israel, os remanescentes fiéis. Os remanescentes de Israel não cometeram iniquidade, nem proferiram mentira na sua boca, mas nem se acharam na sua língua engano, porque serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Sofonias 3, versículo 13. Ou seja, Deus, Ele sempre tem os seus servos fiéis. Nós temos muitas pessoas que são membros de igreja,
digo nós no sentido, no contexto geral, não só conquistense, mas também as demais igrejas também. Nós temos muitas pessoas que são membros de igreja que infelizmente nunca tiveram um compromisso com Deus. Infelizmente. Então esses não são aqueles que são fiéis. Mas graças a Deus que temos membros de igrejas, e até alguns que infelizmente até o momento não são membros de igreja, mas que são fiéis a Deus, que estão servindo a Deus. Então são os remanescentes. Quando Elias se julgava sozinho por causa lá daquela obra que ele havia feito, desafiado aqueles 400 profetas, mais os 350 de Aserá, me parece uns 750. 400 mais 350. Depois disso, ele foi perseguido e a rainha queria matá-lo. Então ele se sentia só, ele fugiu para o deserto e se sentia só. Mas o que Deus disse para ele, conforme está lá em 1 Reis 19, versículo 18, que havia 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, o remanescente de Israel, naquele momento, se resumia a 3.500 pessoas. Ele se refugiou na caverna, Deus foi lá para uma cutucada. Exatamente. E perguntou para ele: não, eu estou sozinho, né? Exatamente. Então nós vemos aqui que esses 7.000 joelhos, ou seja, as 3.500 pessoas, não se dobraram, ou seja, permaneceram fiéis. E nós podemos entender aqui como os filhos obedientes. E aqueles restantes da nação de Israel que se dobraram diante de Baal como filhos desobedientes. Então, no transcurso da história, o Senhor sempre encontrou os remanescentes fiéis no meio do seu povo. Quando esse pecava, em sua função de remanescentes, ele renovava a esperança da nação. Ou seja, Israel já teve momentos, a nação de Israel, o povo de Israel, já teve momentos de altos, já teve momentos de baixo, mas nunca foi destruído. Então, aqui o povo de Deus, nós podemos entender hoje, nós como Israel de Deus, nós gentios que aceitamos a Cristo, podemos entender como Israel de Deus, visto que lá na cruz, tudo foi unificado em relação a isso. Ou seja, nós gentios podemos também pertencer ao povo de Deus devido ao sacrifício de Cristo lá na cruz. Sobre a igreja, ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, e também lá em João 4, versículo 23, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente ter uma atitude cristã que vai dizer que você é cristão. Não é isso. Então a gente precisa entender dessa forma. Também Apocalipse 2, versículo 10, nós devemos permanecer fiel até quando? Até a morte. Ou seja, muitos dos cristãos que morreram sem negar a Cristo, ou muitos não, desculpa, todos os cristãos que morreram sem negar a Cristo estão com Ele no céu hoje. Mas aqueles que titubearam, esses há uma certa dúvida em relação a esses. Mas a Bíblia nos recomenda como remanescentes, como filhos que adoram o Pai em espírito e verdade, de estar sempre buscando as nossas vidas diante de Deus. O dia do Senhor já aconteceu no passado, mas nós podemos tratar também de coisas futuras que ele ainda vai acontecer no futuro. Então o dia do Senhor é um momento em que não há quem possa escapar. Não há quem possa escapar. Até o mar vai entregar os seus defuntos para que eles sejam julgados. Todas as pessoas que nasceram sobre a face da terra, que pisaram nesse solo,
vão estar diante de Deus para receber o seu julgamento. O corpo volta Com ao pó e o espírito volta a Deus. volta a Deus que o Uma deu. outra forma se vai dar, não é essa. Exatamente. Quando Deus criou o homem, ele fez ali aquele boneco, que a gente tem essa imagem, fazer um boneco ali, um modelo, uma maquete humana, de um corpo humano, e depois disso ele soprou o fôlego, ou seja, Deus tirou algo de si e deu ao povo. Deus é eterno. Então aquela alma vivente se tornou o espírito vivente eternamente. Esse espírito não será destruído. Ele nunca será destruído. Então nós podemos entender de que Deus, ele vai trazer o juízo a todas as pessoas, quer seja ela cristãs, quer seja ela não cristãs, quer seja ela branca, preta, ou azul, ou vermelha, ou verde, se existir, não importa. Deus vai trazer todas as pessoas a julgamento. Então o povo será restaurado. Não sei se já deu o momento, mas Deus vai restaurar o seu povo. Depois do que há de vir, a filha de Sião poderá cantar alegremente, pois o Altíssimo prometeu o seu Salvador. O dia do Senhor terá passado e nenhum inimigo voltará mais a perturbá-la, conforme Sofonias 3, versículos 14 a 16. Então esse período que a gente pode entender como lá naquele passado, como o dia do Senhor, nós podemos entender hoje como a grande tribulação ou como o juízo final, conforme o irmão Adenilson sempre fala, as linhas de pensamento, mas o dia em que eu tombar sobre a terra, o dia em que meu corpo falecer, eu estarei diante de Deus para esse dia. Então, o dia do Senhor será esse momento em que eu estarei tombando. Então, vamos nos preocupar em relação a isso, porque ninguém sabe o dia da sua morte. Ninguém sabe. Há pessoas que a gente vê aí gozando de plena saúde, de repente, tomba. Minha avó, quando meu avô faleceu, meus tios já se prepararam para fazer a esquife de minha avó, porque ela não ia demorar muito tempo sobre a face da terra. Eles esperavam pela sua fragilidade, pelo seu corpo pequenininho, meus tios achavam que ela ia falecer logo. Ela demorou 32 anos sobre a face da terra e faleceu com 107 anos de idade. 107 anos de idade. Então, nós temos essa questão de julgar as pessoas, às vezes achar que ela vai demorar muito tempo pela sua robustez e de repente não. Então, nós precisamos entender isso. Sofonias encerrou o seu pequeno livro falando de um futuro distante, quando todas as coisas lhe foram diferentes. Ele utilizou a expressão naquele tempo para dar entendimento para se tratar de uma época distante, Sofonias 3, versículo 16, referindo-se a uma vingança divina contra as nações que afligiam o seu povo e falando também do retorno do povo à sua própria terra, ou seja, retornaremos a Canaã celestial. Porque a Canaã terrestre também será destruída, mas a Canaã celestial será eterna. Depois de ter sido despatriado por invasores, conforme Sofonias 3, versículo 19. Dizer que as nações receberão um novo nome e será reconhecida como o mundo inteiro, conforme Sofonias 3, versículo 20. Então nós encerramos aqui essa lição a respeito de Sofonias, estaremos iniciando a respeito do Ageu na próxima oportunidade. E eu peço aos irmãos também que sempre leiam os textos. A gente às vezes cita aqui por causa do nosso curto tempo, a gente sempre cita apenas o endereço, mas procura ler também na sua revista, procura ler na sua Bíblia, para que você possa ter uma compreensão melhor daquilo que nós estamos falando. 1 Reis 18, verso 19 fala quantos profetas
Irmão, conferiu lá quantos? 450 e 400. 450 e 400. Então, corrigindo, 850 profetas em que Elias desafiou. Amém, né, irmãos? Que lição maravilhosa, que serviu muito para cada um de nós, que possamos dar exemplo da palavra de Deus para os filhos, para os netos. Zinha falou uma coisa muito importante, que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola, com sua própria mão, ela destrói, né? Destrói. Então, a gente tem que estar atento para isso. Se o casal não está junto ali, obedecendo a palavra, mas aquele que está, vai usando da palavra de Deus e vai educando os filhos. Quando eu eduquei meus filhos mesmo no caminho do Senhor, eu trouxe até os 13 anos, não quiseram mais vir. Mas glória a Deus, porque eu glorifico a vida de Deus aí, às vezes até pegou eles no colo. E eu glorifico pela vida deles, porque eles são conhecedores da palavra, embora não estão seguindo igreja nenhuma, mas eles são conhecedores. Eu tenho certeza que um dia eles vão dar conta disso, para a glória de Deus, porque eles aprenderam. O pai deu mau testemunho de estar em bares direto, mas meus filhos, graças a Deus, eles não gostam de bar. Então, por quê? Porque a mãe, sempre nos domingos, trazia para casa, mesmo forçado, para não deixar com o pai, para o pai não levar para o bar. Entenderam, irmãos? O que Deus faz com a gente, dando sabedoria para isso. Então, quando os filhos crescem, embora às vezes não estão no caminho do Senhor, mas também não vai fazer tanta coisa errada como o pai faz. Então, a gente glorifica a Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, não volta vazia jamais, porque eu tenho certeza disso, porque todos ali são conhecedores, e um dia, se for da vontade de Deus, eles vão reconhecer e aceitar para a glória de Deus. Amém? Só estou falando isso porque me tocou, e o que Zinha falou é muito importante, todos falaram é muito importante, porque temos que dar testemunho. Seja aqui na casa de Deus, seja no lugar que formos, com os nossos filhos, se tivermos netos, com os netos, porque eles precisam ver Jesus, o diferencial em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu convido a equipe de louvor, né, onde estaremos juntos louvando o nome do nosso Deus neste momento. Vamos colocar de pé, igreja, e juntos adorarmos ao nosso Deus. Cantar louvores ao nosso Deus, o único digno da nossa adoração. Vamos estar louvando ao nosso Deus. E antes nós vamos estar agradecendo também aos nossos amados visitantes que estão conosco nessa manhã, né? Dizer que são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós nos alegramos com a presença dos amados que estão conosco aqui nessa manhã. Aleluia,
deve estar reinando em nossos dias. Vamos estar louvando ao nosso Deus agora com um canto que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. Hoje lá em cima, nos juniores, nós estamos trabalhando sobre os frutos do Espírito e falamos hoje sobre a fidelidade de Deus, né? E vamos estar louvando ao nosso Deus agora com esse canto que fala que o nosso Deus é fiel. Mesmo que nós não somos fiéis, devemos ser, mas Ele é fiel à sua fidelidade, seu amor, Ele permanece fiel, Ele não muda jamais. Né? E por isso nós estamos aqui hoje, nessa manhã, louvando a Deus por causa do seu amor e da sua fidelidade sobre nós. Amém. Hoje, após o culto, eu gostaria que as crianças e os juniores, né, não fossem embora, antes de pegar ali uma lembrancinha do Dia das Crianças que passou, né, mais um docinho para adoçar mais um pouquinho ainda vocês, tá bom? Então, após o culto, não vão embora antes de me procurar ali fora. E também, já agradecendo a Deus também a vida de Vilma, que também está nos ajudando nessa comemoração. Ela sempre lembra do Dia das Crianças, mesmo que ela não está aqui hoje, mas glória a Deus pela vida dela, né? Pelo seu amor também, pela obra. Amém. Graças a Deus. Que as crianças também estão sendo lembradas, né? Glória a Deus. Que as irmãs têm tido cuidado de estar cuidando dessa obra do Senhor. Eu convido aqui, neste momento, aos irmãos, aos agradecimentos, né? Que não perca tempo para agradecer. Se for para ter uma bênção assim,
que todos nós temos bênçãos maravilhosas do Senhor. A nossa salvação é a melhor bênção que todos poderíamos ter. Mas aquela bênção especial de aniversário, ou de uma bênção de um livramento que Deus te deu, ou de casamento, a data, está franqueada a oportunidade. Tá bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus, vocês, tá, queridos? Yara e seus filhos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graça e paz, amém, irmãos? Vou ser breve. Nós não poderíamos também deixar de agradecer a Deus por mais uma comemoração que os professores tiveram na sexta-feira. Aqui a Igreja Batista Conquistense, eu estava lembrando, mas como nós somos assim abençoados com professores, né? Nós temos vários. E aí eu não peguei o celular para me poder passar mensagem para ninguém. Mas uma coisa eu fiz, foi colocar diante de Deus a vida de cada um. Iraildes, a professora Lourdes, Catarine, Carmen, Elisene, Eliane, que se encontra em seu lar. Coloquei diante de Deus essas vidas e pedi a Deus para que cada dia mais nós possamos reconhecer. Eu não vou falar essa classe, não. Reconhecer esses profissionais. E também faço uma homenagem a cada professor da Escola Bíblica Dominical que nós temos aqui também. Amém. Que vocês também, em nome do Senhor Jesus, possam estar cada dia mais crescendo na graça e na sabedoria. Irmãos, a profissão de professor hoje ela é abalada, infelizmente. E cito Laís também. Eu cito Laís. E quantas vezes tínhamos aqui os ensaios, e aí Laís aqui no primeiro banco, a gente conversando, e ela falava da experiência dela na classe de aula. E eu falava, Senhor, porque quando a gente olha assim para lá, né, a gente imagina, a gente fala assim, oh, meu Deus, eu falei lá e no dia do Senhor, que misericórdia, que a gente fica assim tão frágil, né? Mas de enfrentar hoje uma classe, uma sala de aula, você tem que ter coragem. Hoje tem que ter coragem. Engraçado que esse versículo que Oséias disse aqui, eu pensei nele a semana toda, para poder falar, dedicando aos professores. E também citei que a primeira escola é o nosso lar. Talvez hoje os professores, eles teriam hoje muito mais alegria de entrar numa sala de aula devido a tantas coisas que acontecem na sala de aula. Né? Quem é que já não passou? Oi, Netinho. Quem é que já não segurou pelo braço e falou, senta aqui? Ou então, essa lição não está correta. Que coisa boa. Hoje você não pode fazer isso, professor. Porque hoje é agressão. Não é? Hoje é agressão. Mas pensam, não existe ex-professores. Quando chega em qualquer recepção que pergunta sua profissão, ele pode dizer, sou professor. Talvez não na antiga, mas ele é professor. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tanto que nos ensina lá em Provérbios os ensinos, sim. Mas você, professor, e também Daniela, a mãe de Gustavo também. E também, irmãos, que nós possamos ensinar aos nossos filhos como essa profissão é linda, como se deve respeito aos professores. Então, professores, que vocês, cada dia mais, o Senhor possa estar abençoando cada um que eu citei aqui, o nome, tantos que estão agora, tantos, que vocês possam, cada dia mais, estar sendo enriquecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia. E eu digo que o dia do professor não fica só naquela data, mas sim, todos os dias, vamos lembrar de orar e colocar cada dia mais a vida de cada um na presença de Deus. Tá bom? Parabéns para cada um de vocês. Amém. Eu sei que na quarta-feira,
Ciro, pelo aniversário, né? Com certeza, né, pastor? Só tem feito isso, agradecer pela bênção maravilhosa. E eu agradeci lá em casa também, eu lembrei de agradecer a Deus. E hoje estou aqui agradecendo por tudo que Deus fez naquela série. Foi maravilhosa. As mensagens maravilhosas. Que Deus esteja abençoando o pastor Joanes. Abençoando as nossas vidas, todos que estivemos aqui ouvindo, até quem está nos seus lares, porque foram palavras maravilhosas, vindas de Deus para a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Então, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus na vida dessa igreja, que cada um de nós possamos estar atentando para isso, que o crescer que Deus quer dizer é que nós possamos passar a palavra para outras pessoas e viver essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, né? Agradecimento e também oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Belmiro que agradeça a Deus por os professores, pela série de conferências, por nossas vidas, pelas nossas visitantes também, por todo mundo, para a glória do Senhor. Agradecimentos. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Deus maravilhoso, cuida de nossos lindos, ó Pai. Obrigado por estar na tua casa nesta manhã estudando a tua palavra e que nenhum de nós saia daqui da forma que entrou, mas que possamos sair edificados espiritualmente e somente para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Obrigado pelos nossos professores seculares e também os professores das nossas igrejas. Que o Senhor continue abençoando-os e que a cada dia eles sintam o maior prazer em se prepararem para melhor transmitirem os seus conhecimentos aos seus alunos e também nas nossas igrejas. Obrigado por essa senhora estar aqui conosco, os seus filhinhos, nossos visitantes. E se há mais visitantes aqui conosco, nós queremos agradecer-te por essas vidas preciosas. Continua abençoando a nossa igreja, abençoando o nosso pastor, a sua família e cada líder desta igreja que seja alcançado com a tua graça. E que a nossa visão seja alargada cada vez mais a partir dos estudos que estamos tendo com o irmão Adenísio e também, conforme disse a irmã Cátia, por tudo que nós ouvimos no sábado passado, no domingo de manhã e à noite, através do teu servo, pastor Joanes. Fica conosco, dá-nos no final de programação feliz nesta escola e prepara-nos, ó Deus, para ouvirmos também a tua palavra e use o pastor que vai nos trazer a tua mensagem para que mais uma vez ele seja edificado pelo Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Em espírito de oração, posso estar para falar. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos. Graça e paz, amados, é um prazer estar na casa de Deus mais uma vez, quando nós temos a oportunidade de prestar culto ao Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 101, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. E é assim que nós devemos estar aqui nessa manhã, com o nosso coração alegre, externando essa alegria através do nosso louvor, através da nossa adoração, da nossa atenção prestada a Deus e a sua santa palavra. Nossa palavra boas-vindas a todos quantos se fazem presentes aqui nessa manhã.
sobretudo a Yara, que nos visita, um prazer imenso, Yara. Ela e seus 2 filhinhos, esses filhinhos têm nome. Claro que eu não sei o nome deles, mas Yara pode falar, né, Yara, para nós? Pedro? Pedro e Maria. Ah, Pedro e Maria, muito bem. Ó, e um casal maravilhoso aí, juniores que está galgando para a adolescência. E é a primeira vez aqui, Yara? Primeira vez aqui na igreja. Nós já oramos aqui por Yara em tempos passados, tá? E eu continuo orando por ela e para outra pessoa que nos procurou praticamente no mesmo dia. E nós louvamos a Deus pela vida dela, porque Deus abriu portas para Yara. Ela está trabalhando, está empregada, graças a Deus, e mantendo a sua vida com seus 2 filhinhos. Ela é nossa vizinha também aqui de fundo, né? Estamos alegres com a tua presença aqui, Yara. Esperamos que você sinta-se bem aqui com seus filhinhos aqui na casa de Deus. Bom? 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como uma pessoa que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Deus nos abençoe. Irmãos, nós estamos vivendo nosso mês missionário. 2º domingo de novembro é o nosso dia missionário e nós estaremos encerrando naquela ocasião a nossa campanha de missões nacionais. Então vamos continuar orando, trabalhando, contribuindo e fazendo missões. Cada vez que você abre a boca para falar de Jesus, da sua obra, do seu ministério, da sua salvação, você estará evangelizando também alguém. Graças a Deus, esperamos em Deus ter uma oferta vultosa naquela ocasião que cada irmão possa participar. Não importa o valor da sua oferta, importa o seu amor para com Deus e para com a obra de Deus. Entendeu? Isso é muito importante. E os nossos juniores e adolescentes, para estarem atentos, eles estão sempre mexendo, nem todos, né? Mas sempre indo e vindo, então nós pedimos que aquiete. Salmo 46, a mensagem do Salmo 46 é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você não tem o temor de Deus, se você tem aquiete, preste atenção à palavra de Deus. Essa palavra é para todos nós, não é só para os juniores e adolescentes, não. Muito bem, amados, graças a Deus pela nossa festa de aniversário, né? Se deu nos dias 9 e 10, e nós louvamos a Deus porque nos possibilitou fazer uma grande festa, louvado seja Deus, com a presença do pastor Joanes Pereira, que é uma bênção de Deus para o mundo. No próximo domingo nós teremos a nossa Assembleia Regular com leitura de relatórios que estão atrasados, tá bom? Até o final do ano nós queremos colocar esses relatórios todos em dias perante os irmãos. Nós vamos, amados, cantar então, para louvor do nosso Deus, o hino 450 do nosso cantor cristão, Igreja Alerta. A igreja tem que estar em estado de alerta, pronta, preparada para subir com o Senhor, porque Ele pode vir a qualquer momento. E ela tem que subir com o Senhor, ela não pode ficar aqui. Então ela tem que estar em estado de alerta. Você tem uma ideia de um estado de alerta, é um exército quando está pronto para a guerra ou visando guerra, está sempre em estado de alerta, pronto para pegar as armas e pronto para lutar. Assim, a igreja tem que estar firme, resoluta, alerta no seu serviço a Deus. 450, enquanto cantamos, se você puder, fique de pé, dá mais liberdade às cordas vocais. Se você tem dízimo ou qualquer contribuição para a obra de Deus, poderá colocar aqui nesse gasofilácio aqui ao lado da mesa do Senhor. Sim.
Diz que nesta manhã as misericórdias de Deus foram renovadas sobre nós. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã e de geração em geração é a sua fidelidade. Obrigado, grande e poderoso Deus, soberano Senhor do universo. Glória, glória, glória ao teu nome eternamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, o Rei da Glória, Salvador, Senhor nosso, Redentor, amigo, companheiro inseparável, os caminhos, verdade e vida. Nesse nome que é o mais sublime nome, nós te agradecemos e louvamos por tua bondade infinita para conosco, tua benignidade, tua fidelidade, longanimidade. Pai, na comunhão do Espírito nós pedimos que o Senhor esteja cada dia compadecendo de nós, nos capacitando para fazer aquilo que é do teu agrado. Que o alvo da nossa vida seja não agradar-nos a nós mesmos, mas agradar aquele que nos dá vida e tudo mais. Glória eternamente ao Senhor Jesus, teu amado Filho. Continua abençoando a campanha de missões nacionais em todo o território nacional, operando o teu grande poder favorável a essa obra, Senhor. E que essa oferta, esse alvo que está sendo requerido pela junta, Senhor, possa ser ultrapassado para a glória tua e para que o número maior de pessoas sejam alcançadas com a tua santa palavra, Pai. Obrigado pela bênção do aniversário da igreja, o Senhor nos deu, a festa de aniversário. Obrigado pela campanha de missões, nos abençoa, nos ajuda. Obrigado pela membresia da igreja, abençoa cada um, pelos conversos. Ó Deus, por aqueles que têm estendido a mão para servir ao Senhor através da igreja. Abençoa ricamente nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, ó Deus, jovens, adultos e anciãos. Todos nós sejamos abençoados.
Obrigado pela porta que abriste para Yara, Senhor. Obrigado pela presença dela aqui, seus filhinhos, ó Deus, Pedro e Maria. Tome tuas nossas vidas, elas são tuas, Senhor. Abençoa também, continua abençoando nossos professores e cada vida que se dispõe a servir o Senhor. Aqueles que não estão aqui por motivos justos, Senhor, tem misericórdia, abençoa-os onde estiverem, supre as suas necessidades, desperta cada um para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para invocar enquanto o Senhor está perto. Eu oro com gratidão no nome do Senhor Jesus, na unidade do Teu Espírito. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, nós vamos ouvir o Seja Luz, amados. Irmãos, vamos ser mais espertos. Vamos chegar rápido. Tempo boa. Esse vamos cantar um hino digno e está mostrando a realidade dos dias atuais. Né? Um hino, de certa forma, evangelístico, mas que fala também da realidade dos dias atuais. Nessas noites de
Deus trabalha para fazer o bem de todos, para que todos sejam felizes. Nós felizes são somente aqueles que buscam o Senhor e que assumem o compromisso de servir com amor Jesus. Meu amado, para a nossa perdição nesta manhã, nós temos o texto básico no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Inicialmente fala sobre a educação de Daniel e de seus companheiros. Toda a nossa atenção se faz necessária e bendita palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária dos filhos, das finas iguarias, da mesa real, e dos vinhos que ele bebia, que assim fossem ministrados por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre eles, os jovens, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Glória a Deus. Eu vou solicitar a Tati para dar graças a Deus e pela palavra que nós ouvimos, que Deus esteja nos dando entendimento e aceitação dela em nosso coração. Oremos. Senhor amado, glorioso Pai, somos agradecidos porque estamos aqui nessa manhã, louvando o Teu nome, Senhor, glorificando a Ti. Amém, pois meu somente Deus. Tu és digno de todo louvor, Senhor, toda honra e toda glória. Nesse momento agora te somos agradecidos pela leitura da Tua palavra, que ela possa estar fazendo morada em nossos corações. Tu possa estar usando o Teu servo pastor agora na administração da mesma, Amém. Pai, que nós possamos aqui estar guardando a Tua palavra em nosso coração e em nossa mente, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que aqui está, Senhor, diária também dos Seus filhos que aqui estão como nossos visitantes, Senhor, que Tu possa estar derramando ricas bênçãos sobre eles e sobre nós também. Abençoa também aqueles que não estão aqui, ó Deus, Tu possa estar guardando, protegendo, cuidando de cada um, Senhor. Dando também a cura aos enfermos, ó Pai, que Tu possa estar também consolando os enlutados, Senhor. Amém, Obrigada Deus. por Tu, nos dá um dia de paz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Toda a nossa atenção se faz necessária à santa palavra de Deus. Essa é a parte, sem dúvida alguma, de suma importância no culto a Deus. E é daqui que vai subtrair, meus amados, a nossa força, a renovação da nossa força, a nossa capacidade para viver diante de Deus uma vida equilibrada, uma vida que expresse amor por Deus e
obediência aos ensinos da sua santa palavra. Esses jovens de família real e nobre que vieram de Judá, quando da primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, eram jovens, meus amados, distintos. Conforme nós ouvimos aqui na palavra, eram jovens de boa aparência, eram jovens doutos em conhecimento, em ciência, eram jovens que se despontavam dentro do seio da sociedade que eles viviam. Bastam dizer, amados, que Daniel, por exemplo, ele tinha cerca de 16 anos na época. Foram tomados em exílio da sua terra e levados para Babilônia, muito distante de lá, de Jerusalém, de Judá. E esses jovens, então, foram separados nessa primeira leva que o rei de Babilônia levou de Israel. Cerca de 10.000 pessoas foram conduzidas, foram levadas em cativeiro. Entre essas 10.000, esses jovens. E o rei de Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes. Nessa primeira leva, ele levou o rei, família nova, família, etc. Mas depois foi levando até que Jerusalém se tornou cativa de Babilônia. Mas então, meus amados, o rei ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que separassem desses jovens que foram de Judá, que eram muitos, né? Só esses 4, jovens aptos, jovens inteligentes, jovens capacitados, jovens que não tivessem defeito algum. E o único defeito deles era serem humanos, que não há humano perfeito, né? A Bíblia diz que não há homem que não peque. Todo ser humano tem suas dificuldades, tem seus problemas, né? Mas eles eram jovens tementes a Deus, vidas que foram ensinadas a andar no caminho de Deus. E a Bíblia diz, eu volto a citar, que o caminho de Deus é perfeito. Os perfeitos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Mas há um texto na Bíblia, outro texto na Bíblia, que diz que o caminho de Deus é tão perfeito que até os cegos e os mancos andam por ele sem tropeçar. Isso é algo maravilhoso. Que caminho, né? É o caminho de Deus. Você já anda nesse caminho? Sabe quem é o caminho de Deus? Vamos citar João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho de Deus para nós. Jesus é o nosso caminho. E, meus amados, é preciso que todos andem por esse caminho, porque esse caminho perfeito conduz a um futuro glorioso, os céus de luz, o reino celestial. E então esses jovens andavam no caminho de Deus. Eles eram perfeitos, como o texto está dizendo. Eram jovens que estavam despontando, adolescentes que estavam despontando na sua juventude, dedicadas, consagradas inteiramente a Deus. Nessa época, Israel estava começando a ser punido pelas transgressões, a desobediência da família real, do povo em geral. Mas esses jovens eram fiéis. Agora, o destaque que nós temos nesse texto, amado, é que esses jovens, por serem jovens fiéis, eles não aceitaram seguir a filosofia de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eles queriam seguir o caminho certo. Quem está no caminho certo não vai querer deixar o certo pelo caminho errado. Alguém já disse que todas as pessoas que estão no inferno, ou que irão para o inferno, elas sabem por que irão para o inferno. E todas as pessoas que irão para o céu, elas sabem também por que elas estão indo para o céu. As que vão para o inferno é porque rejeitaram o único Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E as que estão indo para o céu é porque aceitaram Jesus Cristo e lhe foram fiéis. Glória ao nome dele. Então, amado, nós observando aqui primeiro o propósito definido, que era o propósito de Daniel, daqueles jovens. Qual o propósito deles? Viverem para a glória de Deus. Viverem para a glória de Deus. Embora eles tenham recebido novos nomes, e esses nomes tinham sintonia com o Deus de Babilônia,
Nós já aprendemos isso aqui através de estudo do irmão Denise. Mas eles, embora tendo seus nomes mudados, eles propuseram em seus corações não permitirem que a sua vida fosse deformada, fosse arruinada, que a vida espiritual deles iriam permitir de pé, eles não permitiriam serem induzidos ao erro ou se deixar levar pelo erro. O que eles queriam, na realidade, era viver no caminho de Deus e seguir fielmente ao Senhor. Amados, isso é um propósito maravilhoso. Quando alguém se propõe isso na vida, é algo tremendo, é algo no digno de parabéns, de elogios. Deixar o caminho do erro para seguir o caminho da verdade, da justiça e da retidão é algo maravilhoso, agradável a Deus e que enobrece o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é santíssimo, é perfeitíssimo, é justíssimo, e aí você pode colocar o número de adjetivo que você quiser. E quando alguém se dispõe a andar com Deus, também tem que procurar moldar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor que eu vou para 60 anos que eu ando com o Senhor. Graças ao meu Deus, eu me converti ao Senhor praticamente no final da minha adolescência. E graças a Deus estou aqui firme, cada vez mais firme. Ser fiel até a morte, disse o Senhor, dar-te-ei a coroa da vida. Uma das coisas que eu mais anseio na minha vida é viver para a glória de Deus. Conforme o texto que eu citei aqui de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como uma pessoa que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ah, meus amados, tem tanta gente aí firmada na vida comum e esperando que Deus vai dar o céu, porque são pessoas, segundo elas, são pessoas boazinhas, são pessoas retas, pessoas certas que andam na prática da justiça, né, na prática do amor, e acham que por isso tem o céu para si. Não é bem assim. O primeiro passo para que alguém possa obter a graça de Deus que conduz à salvação é a entrega da vida ao Senhor Jesus. E o segundo passo é o obedecer ao Senhor Jesus. A palavra obedecer é outro vocábulo de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele dá galardão aos que o buscam. Isso é Hebreus 11, verso 6. E a fé, o que é? Tanta gente fala tanto de fé, mas não sabem definir. Já contei aqui várias vezes, uma professora que nós tínhamos aqui, no centro da Escola Batista de Azefa. Quando eu a conheci, ela falei logo sobre a fé em Jesus. E ela disse assim, pastor, eu tenho muita fé. E se você tem muita fé, eu preciso conversar com você, porque minha fé é tão pequenina. Aí depois eu fui na sala dela, tomei um tempinho dela e disse, você sabe definir para mim o que é fé? E ela embaraçou toda. Eu nem sabia o que era fé e disse que tinha muita fé. Então, meus amados, a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É segurança interior, certeza de que Deus é real, de que Cristo é o Salvador, mas não só de que Cristo é o Salvador, mas que Cristo é o meu Salvador. É a certeza que Cristo é o seu Salvador. Essa certeza é dada pelo Espírito Santo de Deus no interior de nossos corações, de nossas vidas. E a fé nos faz agradáveis a Deus. Então, Daniel era um jovem de fé. Ananias, seus companheiros, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram jovens de fé. Coisa que o mundo hoje precisa. Jovens comprometidos com Deus, jovens que vivam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé como o apóstolo Paulo viveu. Testemunho, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e deu-se a si mesmo por mim. Este tipo de fé, fé é compromisso,
fé, obediência, fé que leva a pessoa à renúncia de si mesmo para obedecer ao Senhor. Essa era a fé de Daniel, de Ananias, de Misael e do seu companheiro. Agora, vale dizer que quem tem fé precisa estar pronto para dar prova dessa fé. Daniel deu prova dessa fé. Eles estavam ali como instrumento de Deus, ele e seus irmãos, seus companheiros, estavam ali para dar testemunho do Deus vivo. É um país, um reino onde só havia deuses mortos, ídolos. E então, meus amados, Daniel quis uma coisa, propôs no seu coração uma coisa, agradar somente a Deus. Por isso ele tomou a iniciativa de assim fazê-lo. O versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse contaminar-se. Com esse propósito em sua vida, de servir ao Senhor, de não abrir mão da sua fidelidade a Deus. Isso aqui é algo importante, amado. Não abrir mão da sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus e a mais ninguém. O que importa é obedecer a Deus. Foi isso que a palavra de Pedro e dos apóstolos, quando estava diante da morte, diante do Sinédrio em Jerusalém, prontos para morrer por Cristo. Eles disseram: importa obedecer a Deus. Quando eles foram proibidos de pregar no nome de Jesus, eles disseram: o que importa para nós é obedecer a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não vamos deixar de falar de Jesus. As autoridades curvaram diante deles, mas a integridade deles, a fidelidade deles a Deus foi que fez valer. Então Daniel, ele propôs no seu coração ser fiel, e todos nós devemos ter esse propósito. Então ele foi trabalhar por isso. Ele foi pedir ao chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos ficou com medo. E disse: eu tenho medo que vocês não participem dessas iguarias e o vosso semblante venha descair e o rei possa me punir por isso. E então, a palavra diz aqui no verso 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus abriu a porta, fez com que Aspenaz, o chefe dos eunucos, aceitasse a proposta dele, porque eles disseram: ora, faz um teste conosco por alguns dias, alguns meses. Se ao final desses meses você notar que nós estamos descaídos, semblante, ou mago, ou qualquer coisa, aí você segue sua linha, mas faz o teste. E o chefe dos eunucos fez o teste com eles, e a Bíblia diz que ao final do tempo determinado para o teste, eles estavam muito mais fortes, mais rígidos, mais bonitos, né, do que os outros jovens, os que comiam e bebiam as iguarias do rei. Então o chefe disse: pronto, a vontade de vocês sejam feitas. Na realidade não era a vontade deles, era a vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados, eles fizeram isso e Deus os abençoou. Deus os abençoou sobremaneira, porque eles permaneceram e prevaleceram em serem fiéis a Deus. Como é que está a sua vida de fidelidade a Deus? Você é fiel? A ordem do Senhor Jesus é essa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2, verso 10, parte B. Importa ser fiel a Deus, fiel até a morte, e a coroa da vida vem, que é a recompensa. Lembra lá do apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele declarou, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não disse que acabou a fé, não. Pelo contrário, ele acabou a carreira, mas guardou a fé. E o que importa é guardar a fé, meus amados, a fidelidade. Um dos sinônimos de fé também é fidelidade. Lá nos frutos do Espírito, a fé é apresentada como fidelidade a Deus. Então, tudo isso se cumpriu, amados, porque Deus propôs isso.
Deus colocou esse propósito na vida de Daniel, seus jovens. E depois, a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 9, lá diz assim, como manterá o jovem puro o seu caminho? Como pode um jovem, um adolescente manter puro o seu caminho? Mas no mesmo versículo 9 do Salmo 119 diz assim, observando-o conforme a tua palavra. Um jovem só pode manter a vida pura se ele observar a palavra de Deus, fundamentar na palavra de Deus. Então, graças a Deus, meus amados, que ele permaneceu firme na palavra do Senhor e ele manteve a sua vida pura. Sim, São Mateus 5, verso 8, Jesus Cristo declarou, está registrado essas palavras. Bem-aventurados, digam comigo aí, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Os puros de coração verão a Deus. Aleluia. Esse é meu sonho, meu maior desejo é contemplar a face do Senhor. A Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus e Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Deus disse para Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e ficar vivo. Ou em outras palavras, eu não quero te matar agora, por isso você não vai ver a minha face. Mas a Bíblia declara, Apocalipse 22, que os remidos do Senhor, os salvos por Jesus Cristo, verão o rosto de Deus, contemplarão a sua face e estará servindo diante do trono dele. Louvado seja Deus por isso. Só os fiéis, amados, só os fiéis. Por isso vale a pena esforçar para ser fiel ao Senhor. A quem obedecer, meus amados? Dario, o rei, ou melhor, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ou o rei do céu? O Senhor da glória. Isso é bem claro, bem definido. Em vez de você obedecer coisas do mundo, você vir coisas do mundo, você precisa servir ao Senhor, porque a fidelidade é bênção de Deus para a vida do seu povo. E a fidelidade proporciona alegria ao coração, proporciona gozo à alma, satisfação interior. Esse propósito de Daniel foi muito agradável a Deus e agradável a todos aqueles que propõem no seu coração andar com Deus e fazer a vontade de Deus. Para tal, meus amados, é preciso que a pessoa chegue a essa conclusão no íntimo de sua vida e reconheça que Deus é o Senhor, Deus é o nosso eterno Criador, Deus é nosso Pai Celestial. E a Bíblia diz que Ele nos corrige sim, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. E corrige porque Ele nos ama. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, fala dessa obediência a Deus. E ele diz que Deus nos corrige porque Deus nos ama. Ele nos ama e Ele quer que nós vivamos a vida segundo a vontade dEle. Por isso Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos instrui e às vezes nos pune. É claro. Eu vi hoje o pastor Amanso, Davi Amanso, falando lá na melodia sobre isso. Você é punido porque você está fora do propósito de Deus. Porque você tem que viver dentro do propósito de Deus. É isso que Ele ordena para todos nós. Com fidelidade, com verdade, fazendo tão somente aquilo que é do seu agrado. Para tal, amados, é preciso haver mudança na vida. Por isso a palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é, vamos falar, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. É nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de proceder, de agir. É assim que deve ser. Paulo escreveu também dizendo que o amor de Cristo é que nos constrange a fazer assim. O amor de Cristo nos constrange de modo que Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A mensagem do Evangelho de São João no capítulo 3 é essa: aquele que não nascer de novo não pode nem ver
o reino de Deus. E se você, como eu, quer não só ver o reino de Deus, mas viver nele, então precisa nascer de novo. A consagração da vida ao Senhor é indispensável. É isso que Daniel propôs no seu coração, ser fiel a Deus. Olha, amados, quem lê sobre a vida de Daniel, esse livro dele, você vai ver como Deus abençoou esse jovem. Ele se tornou uma pessoa madura, Deus deu dons de revelação, sabedoria, mais do que qualquer sábio que houvesse na Babilônia. E ele honrou a Deus, exaltou a Deus. Ele viveu durante a existência de vários imperadores da Babilônia, de Nabucodonosor até Dario. Graças a Deus, foi provada a sua fé? Foi lançado na cova dos leões, mas Deus preservou a sua vida. Os inimigos dele, meus amados, levaram o rei a condená-lo à cova dos leões. E a cova dos leões, quando alguém abria a entrada ali ou a porta para jogar a pessoa lá dentro, antes dela cair no chão, os leões já devoravam. E a Bíblia diz que Deus mandou o anjo do Senhor com Daniel. E Daniel ficou lá junto com os gatinhos. Não era leões, era gatinhos. Que a mão de Deus estava ali com o anjo do Senhor, protegendo a vida dele. Da mesma forma que o anjo do Senhor estava também na fornalha de fogo ardente, onde foram lançados também Ananias, Misael e Zacarias. O anjo do Senhor estava lá preservando, de forma que o fogo não exerceu poder algum sobre eles. A Bíblia diz, Azarias, né? Nem a sombra dos seus cabelos, nem em seus cabelos havia sinal de fogo nenhum. Deus preservou, Deus guardou, porque Deus defende com poder a vida dos que achegam a Ele. Por isso, lá no Salmo 37, 5, eu gosto sempre de citar o 37, 4 e o 5, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que almeja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Jamais alguém que confiou em Deus foi decepcionado. Jamais. Jamais será decepcionado aqueles que confiam em Deus, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que eles são fiéis. Que Deus nos abençoe, amados, Deus nos ajude, amados. Nessa manhã que o Senhor esteja dispensando graça e misericórdia dos altos céus, nos concedendo sempre essa graça que nos faz capazes para vencer, para triunfar diante das lutas e das dificuldades da vida aqui. Muito bem, Deus nos ajude. Ou melhor, no culto da tarde, 18 horas, nós estaremos aqui novamente reunidos para mais um culto ao Senhor. Tá bom? É nosso desejo fazer isso para a glória de Deus e você está convidado a retornar 18 horas em ponto para nós, mais uma vez, procurar louvar, bendizer, glorificar a Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Estamos chegando já ao final deste culto desta manhã com a nossa gratidão a todos quantos adentraram aqui a casa de Deus, sobretudo a nossa visitante aí, nossos visitantes Ara, Pedro e Maria. Que Deus esteja abençoando. Lembrando que os juniores, acho que crianças também, né? Crianças juniores devem permanecer. Crianças juniores devem permanecer ali um pouquinho para receber o presente que tem aí para eles, sobre o dia da criança. Muito bem, vamos orar a Deus encerrando o culto dessa manhã. E que Deus continue abençoando a igreja, fortalecendo a igreja, sustentando-a no poder do Senhor e na graça de Jesus Cristo. Pai Celestial, mais uma vez nós rendemos a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós, sobretudo pela vida. A vida é um dom do Senhor. Glória a Ti pela vida, meu Senhor. E por todos os recursos divinos que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Nos ajuda cada dia a andar em Tua presença e fazer aquilo que Te é agradável, Senhor. Ó Deus, obrigado pela vinda de Yara e seus filhinhos. Continua abençoando essas vidas, fortalecendo-as no Senhor, despertando para a entrega de vida, a fim de andar com o Senhor e ser dirigida pelo Senhor.
Pai, obrigado por cada vida que adentrou a tua casa nessa manhã. Abençoa também aquelas que não chegaram até nós, que elas possam, Deus, ser fortalecidas e abençoadas, robustecidas com o poder do alto. E que a graça do Senhor Jesus seja sempre sobre nós, como o amor do Senhor. Glória a Ti para sempre, que essa palavra aqui, proferida, possa alcançar muitas vidas, muitos corações, através, ó Deus, do YouTube, das mensagens gravadas. Eu oro com gratidão, ainda orando pela restauração dos enfermos, ó Deus, a saúde dos mesmos, pela força aos fracos, pelo levantar dos caídos, pela libertação dos cativos. Em nome do Senhor Jesus e na comunhão do Espírito Santo de Deus, eu oro. Amém e graças a Deus. Muito bem, coração silencioso e individual, estamos despedidos dessa reunião. Muito obrigado a todos. Até às 18 horas.